E aí, vocês estão gostando aqui? O professor Loures Matos está trabalhando com vocês esse processo. Acabou o governo de Getúlio Vargas. O Brasil passa por um processo de redemocratização. Nós temos lá o Eurico Gaspar Dutra assumindo, fazendo a nova Constituição. E essa nova Constituição, que é a Constituição de 1946, ela define esses novos governos. Por isso que nós chamamos de Brasil democrático, porque nós saímos do Estado Novo de Getúlio Vargas e entramos dentro desse processo democrático. Novamente, o Brasil estava escolhendo seus presidentes. Mas como é que está essa briga de cadeiras? Porque nós tivemos aí Eurico Gaspar Dutra, depois nós tivemos o próprio Getúlio Vargas voltando democraticamente a ser eleito. Getúlio Vargas vai e comete suicídio, tem a sucessão de Getúlio Vargas, vão ficar aqueles governos provisórios, Juscelino Kubitschek vai assumir o comando do Brasil, constrói Brasília e tudo, não consegue fazer o seu sucessor. Entra Jânio Quadros também não consegue governar com tranquilidade. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, Jânio Quadros fica menos de 7 meses no poder. Faltando 5 dias para completar 7 meses, ele renuncia. Fica aquela briga, se João Goulart assume ou se não assume, até que João Goulart assume como presidente, só que dentro de um parlamentarismo. João Goulart sai do parlamentarismo, entra dentro do presidencialismo, até nós termos o golpe de 64, onde João Goulart é tirado do poder e nós começamos um período que vai ser o período dos governos militares, que vão ser assunto para a próxima semana. Tá? Então acompanhe na tela de vocês o que nós estamos vendo aí nessa aula de revisão hoje, na aula 28.2. Nós estamos vendo esse Brasil Democrático 1, o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek de Oliveira elegeu-se presidente e João Goulart era vice-presidente de Juscelino Kubitschek, só para vocês terem ideia. Então, João Goulart, ele passa pelo governo de Getúlio Vargas, passa pelo governo de Juscelino Kubitschek, a UDN, os udenistas, tentam impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Tá? Aí o Café Filho, vamos afastar o Café Filho porque ele está fazendo... O Café Filho queria dar um golpe, gente. Na realidade, o Café Filho queria dar um golpe e os militares são utilizados pela primeira vez para garantir a democracia. E eles afastam o Café Filho. Então, aí depois nós temos a segurança do Juscelino Kubitschek assumir o poder. O Brasil cresceria 50 anos e 5. Esse era o lema de Juscelino Kubitschek. Em 56, ele lança o Plano Nacional de Desenvolvimento, também conhecido como Plano de Meta. Imagine vocês uma cidade inteira ser construída em menos de 3 anos. Vocês têm noção do que é isso, aluno? Uma cidade inteira aí, o cara consegue construir. Abre Belém, Brasília. O Brasil está em movimento. Brasília é construído como a nova capital brasileira. Ia ser o maior símbolo da mudança modernizadora que foi idealizada por ele. Por ele quem? Juscelino Kubitschek. Era o maior sonho dele. O plano urbanístico de Brasília, esse formato de avião e tudo, vai ser do Lúcio Costa. O Lúcio Costa, a gente fala muito em Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer, ele fica com um projeto de arquitetura, mas Brasília é do jeito que é, graças ao Lúcio Costa. E outras figuras também que precisamos falar sobre Brasília, lá, da construção de Brasília. 3 anos, menos de 3, mas vamos colocar 3 anos, no dia 21 de abril, justamente porque comemora-se de Tiradentes, em 1960, faltando 1 ano para o fim do seu governo, nós temos a inauguração de Brasília. Brasília é inaugurada, a nova capital brasileira. Pessoal, aqui o clima é de deserto, de dia faz calor e à noite faz frio em Brasília. Seco, clima seco. Aí o pessoal foi tirado lá do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, para trabalhar aqui. Ó. Foi uma mudança brusca, né? Mas acaba o governo de Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros, que foi apoiado pela UDN, a UDN, que era o partido de oposição, tá? E por outras forças antigetulistas, vai vencer o general Henrique Teixeira Lott.
o general não, desculpa, o Marechal Henrique Teixeira Lopes. Lembrando que é o militar disputando o poder dentro da democracia. A UDN ele rompe com o governo. Carlos Lacerda acusou o Jânio de abrir portas do Brasil ao comunismo internacional. Então, Carlos Lacerda, que era o líder da UDN, agora vai estar criticando o Jânio. Jânio não aguenta a pressão. Em menos de 7 meses, nós temos ele escrevendo uma carta renúncia. Acredito que essa carta renúncia ele queria apenas pressionar, só que o povo aceita essa carta renúncia. E a mobilização das forças populares e militares, a favor de sua continuidade. O governo de João Goulart entra aqui de uma forma conturbada aí. 7 de setembro de 61, a chefia do governo de Tancredo Neves se torna o primeiro-ministro. Por quê? Porque o governo de João Goulart começa um governo parlamentarista. Aí ele faz lá uma consulta popular chamada plebiscito e ele se torna presidencialista. Então, no governo de João Goulart, ele defende a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma educacional, a reforma eleitoral, a reforma tributária, o plano trienal, melhor distribuição de riquezas, encampamento das refinarias, ou seja, torná-las nacionais, reduzir a dívida externa, diminuir a inflação, crescimento econômico e, com isso, ele vai ser perseguido pelos militares. Mas agora nós vamos fazer atividade, alunos. E agora na atividade, já nós vamos voltar para discutir mais sobre isso, tá bom? Eu estava empolgado ali, fazendo aquela revisão ainda agora, antes de vocês entrarem para a atividade, porque é um assunto muito interessante, é um assunto muito complexo, é um assunto grandioso. Porque nós precisamos entender os governos desse período. Como é que se dá esse governo desse período? Por que João Goulart foi tão perseguido? Historicamente, você pode olhar, historicamente, todo governo que quis mexer com a questão agrária, ele vai perder o apoio. Todo governo que luta contra o Congresso, que é a bancada agrária forte, ele vai perder o apoio. Só é nós olharmos lá no primeiro governo militar. Lembra Marechal Deodoro da Fonseca? Quando ele fecha o Congresso e tudo, ele vai querer brigar com o Congresso, que era justamente a bancada agrária do Brasil, cafeicultor daquele momento, ele perde o apoio. E ele vai ter que renunciar. Depois o seu sucessor, lá quem vai ficar na sucessão dele, faz um acordo com o Congresso, precisa fazer um acordo com o Congresso e com a bancada agrária para poder governar. Marechal de Ferro. Tá? Floriano Peixoto, então, ele tem esse jogo de cintura. Faz. Quando Getúlio Vargas começa a bater em cima da questão agrária do Brasil, dos direitos trabalhistas, colocar também Getúlio Vargas, quando ele começa a barrar o capital internacional de controlar o Brasil, ele perde apoio, ele é cassado. Depois ele volta novamente, cria as estatais e ele sofre nova pressão internacional que o leva ao suicídio. Olha como é que se dá o processo histórico do Brasil. O processo histórico do Brasil. Tanto é que a sucessão de Getúlio Vargas depois de 45 vai ser colocado por um militar. Um militar que Eurico Gaspar Dutra, ele é muito aliado com os Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, estava muito bem Eurico Gaspar Dutra na presidência da República. Mas Eurico Gaspar Dutra foi um governo não tão popular que faz Getúlio Vargas voltar. Aí nós temos essa sucessão, após a morte de Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek, ele assume. Acreditávamos que Juscelino Kubitschek seria o sucessor de João Goulart. Os militares sabiam disso. Os militares, quando eles dão o golpe de 64, eles não estão tirando João Goulart diretamente. Mas eles tinham um alvo, era não deixar Juscelino Kubitschek novamente assumir o poder do Brasil. Não era combate ao comunismo, como foi colocado, não. Era apenas uma forma de ter um governo que fosse mais aliado com os norte-americanos. Os norte-americanos eles têm um processo de domínio da América Latina muito forte. E nós vamos ver isso dentro da história do Brasil.
um domínio fortíssimo. O capital ele domina. Aonde ele chega, ele compra terra, ele expulsa, ele amplia o seu domínio e com isso ele vira uma hegemonia. E às vezes a voz dele se torna a voz mais forte naquela localidade, naquele país. É interessante nós olharmos sempre a história, o que tem do pano de fundo na história. Sempre a história, ela possui um pano de fundo. No teatro não tem? O teatro acontece aqui, o teatro aqui na frente. Mas o que está acontecendo atrás das cortinas, no pano de fundo? É isso que nós precisamos entender dentro da história. Na tela para vocês. A primeira atividade aí. Sob a presidência de Juscelino Kubitschek, de 1965-61, a nação brasileira assistiu à criação de Brasília, considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade, e vivenciou o momento de euforia do resultado de boa parte, a política desenvolvimentista de incremento da indústria nacional e aumento do poder aquisitivo da classe média? Seria isso aqui, esse momento de euforia? Ou seria um importante papel político para a aproximação de países da América Latina com os Estados Unidos, em vista da estratégia de posição do Brasil no Atlântico Sul? Ou seria C, olha aqui, a C está aqui, mas é lá de baixo. Época de forte repressão política ao operariado e descaso para com a interiorização do desenvolvimento econômico? Ou seria a letra D? Um período predominantemente liberal em termos econômicos. O poder pode ser exemplificado pelo início da construção da Companhia Siderúrgica Nacional? Ou letra E? O forte recessão econômica em que a indústria nacional não deu sinais de crescimento e o poder aquisitivo da classe média caiu. O que é esse momento de euforia aí de Juscelino Kubitschek? Juscelino Kubitschek ele vai ter um apoio porque o Juscelino Kubitschek ele incentiva a indústria nacional, coisa que os norte-americanos não queriam, que a indústria nacional se desenvolvesse. Os norte-americanos, a ideia deles seria o quê? Seria os Estados Unidos ser o grande país capitalista e a América Latina ter uma dependência muito forte desse capital norte-americano. Só comprar os produtos deles e só vender commodities, só vender a matéria bruta, não industrializar. Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas tinha iniciado isso, com a criação da Siderúrgica Nacional. Mas Juscelino Kubitschek traz o automóvel para cá, ele traz uma nova indústria para cá. Então, a classe média ela começa a lucrar, começa a ganhar dinheiro também. Por isso que está uma euforia muito grande. Resposta dessa aí é a letra na tela para vocês. É justamente a letra A. Aí. Vamos para a segunda. Com a renúncia de Jânio Quadros, setores militares resolveram impedir a posse do vice-presidente João Goulart. O Congresso e vários segmentos sociais, tendo à frente o governador Leonel Brizola, lembrando que o Leonel Brizola, ele era cunhado de João Goulart, tá? E ele era governador do Rio Grande do Sul. Desencadearam a mobilização popular e, diante da ameaça de guerra civil, contornou-se a questão com a emenda parlamentarista. O que seria essa emenda parlamentarista dentro da Constituição? A Constituição que estava em vigor era de 1946, tá? Aquela que foi feita no governo de Eurico Gaspar Dutra. Tais fatos dizem respeito a importante acontecimento histórico dos anos 60, denominado Campanha das Diretas Já, Campanha da Legalidade, Milagre Brasileiro, Abertura Democrática, o Querenismo. O querenismo foi lá do Getúlio Vargas, né? A abertura democrática foi depois do governo militar. Milagre brasileiro foi dentro do governo militar. Direta e já também foi no final do governo militar. Então, ficou aqui esse momento. Vem cá comigo rapidinho aqui, deixa eu só explicar aqui desse momento. Não queriam deixar João Goulart voltar para assumir a presidência da República. O Leonel Brizola teve que fazer uma articulação muito forte e aceitar um parlamentarismo para que o João Goulart assumisse essa campanha. A campanha da legalidade era para se dar legalidade e o Congresso aceitar que João Goulart assumisse a presidência da República.
E João Goulart volta para o Brasil e assume de forma parlamentarista. Na tela para vocês, questão correta é a letra B. Vamos lá para a próxima hora do Enem. Então vamos lá, essa da 6 Gran Rio. Após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, olha, ele toma posse em janeiro de 61 e em agosto de 61 ele está renunciando. Os ministros militares julgaram inconveniente à segurança nacional o regresso do presidente João Goulart. Então, estando no estrangeiro, estava na China fazendo comércio, João Goulart, ao Brasil, a fim de tomar posse. Temendo a deflagração de uma guerra civil, um golpe militar, o Congresso contornou a crise aprovando um ato adicional à Constituição de 1946 para limitar os poderes do novo presidente. Por este ato, o que esse ato definia? Foi instaurado o sistema parlamentarista de governo. O vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional. Admitia-se a pena de morte para os casos de subversão. Instala-se a Revolução de 64 ou estabeleceu-se o Ato Institucional número 5 e o Congresso entrou em recesso. Como eu falei ainda agora para vocês, é o momento de nós estarmos instalando um sistema parlamentarista. O que é o sistema parlamentarista? Existe o presidente, só que o presidente é quase uma figura, igual o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra não manda politicamente na Inglaterra, quem manda é o primeiro-ministro, é o parlamento que manda na Inglaterra. Então existiria a figura de um presidente, mas ele não teria poder. Quem teria poder era o parlamento. E sabe quem já aparece como primeiro-ministro ali, como ministro do parlamento ali? Tancredo Neves. Tancredo Neves já aparece aí, que depois vai ser eleito presidente da República, mas não assume a presidência porque ele morre. O avô de Aécio Neves assume ali como parlamentarista. Então, na tela para vocês, a questão correta é a letra... Tadadã! Letra A. Foi instaurado o sistema parlamentarista de governo. Olha aí, ó. Vamos para a quarta questão? A quarta, ela nos fala o seguinte. A Marcha da Família com Jesus pela Liberdade foi realizada em São Paulo em 19 de março de 1964. Possuiu o apoio do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, instituto financiado pelos Estados Unidos. Qual era a causa defendida pelos idealizadores dessa marcha? A concretização do projeto de reforma agrária? A redução salarial para combater a inflação? A reação da sociedade contra a suposta ameaça comunista? A continuidade do governo João Goulart? Ou a implantação da monarquia no Brasil? Qual seria? Pessoal, essa marcha, eu já falei para vocês que essa ameaça comunista é uma desculpa utilizada por Getúlio Vargas, depois utilizada contra Getúlio Vargas e agora utilizada contra Jânio Quadros também e agora utilizada contra João Goulart. Sempre esteve... recentemente nós estávamos vendo aí marcha dizendo não vamos colocar o comunismo. Isso sempre foi utilizado como pretexto dentro da história do Brasil. Sempre foi utilizado. E a marcha para Jesus contra ameaças comunistas, que foi liderada pela sociedade civil, pela própria Igreja Católica, por militares, por vários segmentos da sociedade, foi liderada lá e queria o quê? Era uma relação de uma suposta ameaça comunista. Por isso que a questão correta dessa daí é a letra, na tela, é a letra C, reação à sociedade a uma suposta ameaça comunista. E olha que eu deixo para vocês um material complementar. Eu queria que vocês, como material complementar, assistissem aqui um vídeo que fala sobre o governo João Goulart. O que foi o governo João Goulart, o que ele representou? Assista esse vídeo aí, é uma forma complementar. E alunos, esse material complementar ele serve para enriquecer vocês de conhecimento. E aqui nós estamos terminando mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Quero mandar um grande abraço a todos os alunos aí do estado de Rondônia, nesses 52 municípios que assistem a aula da mediação tecnológica. Até a próxima aula.